Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. A desaprovação ao governo Lula segue derretendo, quer dizer, tá indo de mal a pior. E por conta disso, o Lula resolveu investir em algumas coisinhas para parecer mais realista. Vem conferir essas notícias aqui comigo. O governo Lula é desaprovado por 56,7% dos brasileiros, segundo Paraná Pesquisas. A desaprovação ao governo Lula permanece elevada, atingindo 56,7% dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Instituto Paraná Pesquisas. A aprovação da gestão petista é de 39,8%, enquanto 3,5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Em comparação ao levantamento anterior, realizado em abril, a desaprovação recuou 0,7 pontos percentuais, dentro da margem de erro de 2,2 pp. Já a aprovação subiu 0,6% percentual, passando de 39,2% para 39,8%. Ao avaliar o desempenho da gestão, 37,9% dos entrevistados classificaram o governo como péssimo e 9,6% como ruim. Eu estou nesse número que eu disse que é muito maior do que esse 9,6%, que considerar como ruim, péssimo, odioso e outras coisas mais. A avaliação positiva se divide entre os que consideram o governo bom, 16,6%, e ótimo, 8,8%. Já 25,8% disseram enxergar a administração como regular, enquanto 1,1% não. Os dados refletem a dificuldade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reverter a percepção negativa de seu governo, mesmo diante de ações pontuais de popularidade como medidas econômicas e sociais adotadas em 2025. O levantamento ouviu 2.020 eleitores de forma presencial entre os dias 18 e 22 de junho de 2025, em 162 municípios de todos os estados e o Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança das pesquisas é de 95%, levando em consideração que sempre que sai uma pesquisa nova, uma pesquisa é feita em uma cidade, em um distrito, outra pesquisa é feita em outra cidade. Então, se você for levar em consideração todas as pesquisas que já foram feitas, esse número de 50% é muito mais elevado, porque na maior parte das pesquisas que estão sendo feitas, o número de pessoas que estão desaprovando o governo é bem maior do que o número de pessoas que estão aprovando, então quer dizer que esse número de 50% é muito mais elevado, porque sempre que faz essas pesquisas, são sempre em estados diferentes do Brasil e sempre em municípios diferentes. E se a maioria das pessoas que são pesquisadas dizem que estão achando ruim ou péssimo, é porque esse número de 50% é muito maior do que o que as pesquisas dão a entender. Lembrando que eu já trouxe muitas pesquisas aqui, ok? A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança da pesquisa é de 95%. E já que a popularidade está derretendo... Bom, peraí, que ainda tem mais uma matéria. A pesquisa Futura, divulgada hoje, mostra que mais da metade dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Lula. E aqui o número nessa reportagem mostra um número de 59,1%, ainda maior do que a matéria anterior que eu mostrei. Vamos ver os números. 59,2% dos entrevistados não aprovam o governo. 36,3% aprovam. Não sabem, não responderam, 4,5%. A pesquisa também mostrou um cenário para o primeiro turno nas eleições presidenciais de 2026, entre o atual presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lula aparece com 28,2%, Tarcísio, 26,3%. Ninguém, branco ou nulo, 19,3%. A pesquisa Futura, divulgada hoje, mostra que mais da metade da pesquisa Futura. Bom, essa pesquisa são duas pesquisas diferentes, inclusive, e essas duas pesquisas mostram um número similar. Mais de 50%, como eu falei para vocês, se pesquisas feitas em municípios, né, estados diferentes, sempre tem números muito superiores a 50%, quer dizer que muito mais do que 50% da população não está gostando do atual governo. E para tentar mudar isso, olha o que o Luiz fez. Tentou fazer isso aqui, ó.
Seja bem-vindo. Que prazer imenso. Estou aqui na porta, Deus é fiel para dizer, ai, eu sou evangélica e voto no Lulis. Pois bem, eu sou de uma igreja, tenho amigos de igrejas diferentes e posso garantir para vocês, nas igrejas evangélicas e católicas, em sua maioria no Brasil, Lulis não é bem-vindo. A casa é humilde, igual a pessoa aqui. Estou até sem palavras de falar. Obrigada. Que pulseirinha é essa vermelha no braço dela? Estranho. Quando eu digo pra vocês, petistas, me mandem vídeos do Lulis encontrando pessoas realmente pobres. Não estou falando de coisas como esse vídeo aqui, montado, gravado. Não, estou falando de vídeos no dia a dia. Isso tinha muito no governo Bolsonaro. Agora, no governo Lula, você nunca vê ele saindo das ruas sem guarda-costas ou qualquer coisa parecida. Ai, mas o Bolsonaro sabia sair com guarda-costas. Sim, ele ainda sai com guarda-costas. Só que você não vê coisas montadas. Você vê ele assim, nas ruas. Normal. Ele não chama ninguém. Ele é pensar andando nas ruas e as pessoas vão até ele. Agora, com o Lulis, não. O Lulis sempre tá montado. Sempre vai numa casa específica, com pessoas específicas. Você nunca vê ele andando na rua, no meio do povão. O povão que ele jura por Deus que ama ele. Não. Só vídeos assim, montados. Vamos, petistas, me refutem. Manda aqui pra mim links do Lulis andando no meio do povão. Povão. Não em uma casa específica para uma pessoa para um programa para poder entrar depois de propaganda eleitoral. Não. Eu quero ele no meio do povão. Povão. Vídeos, não um vídeo, mas muitos vídeos. Não é possível que é mais de 16 anos de governo vocês não tenham nenhum vídeo. Não é possível uma coisa dessas. Um desejo muito pior inimigo que eu passei aqui. Calada, jogada dentro de casa. 4 mulheres para lutar por toda essa comunidade que você está vendo, em busca de socorro. Foi quando eu tive a ideia de escrever o seu nome na quadra. Presidente Lula, nos socorre. E fique bem claro, eu não estaria morando numa casa dessa forma que vocês estão vendo. O meu fogão, presidente, é em cima de um barril, porque eu não tenho outro lugar de pôr. O meu banheiro só tem mesmo a privada e uma máquina que foi doada de lavar. O que eu tenho, o que o senhor está vendo aqui? Essa mulher pediu aparentemente a ajuda dele faz muito tempo e ainda assim ela continua na mesma situação. E curioso, não? Faltando literalmente um ano para começar realmente a corrida, né? Presidencial. Do nada ele resolve visitar as pessoas. Que curioso, não? E assim, o meu pedido de socorro. E assim, em mais de 16 anos de governo, ela continua no mesmo estado. Com essa casa tão assim. Tadinho. Parece que o governo Lula só lembrou dela agora. O socorro foi aquela luz no fundo do túnel. Que eu sei de onde você veio, eu sei a tua história, eu admiro a tua pessoa. Eu tô aqui eternamente muito grata, muito grata. Oh, tadinha. Muito grata, estou. Muito grata. Esse homem pra mim, assim, é um pai. Tenho paciência pra isso não. Ainda bem que eu não fui obrigada a ouvir a voz dele. Ah, só pra vocês saberem. Com baixíssima aprovação da população, Lula precisa que peçam para que crianças gritem o nome dele. 58% dizem que Lula fez menos do que se esperava pelo Brasil. Esse é o resultado do seu governo. Pura farsa e encenação. O ensaio. Esse vídeo aqui é do TikTok, inclusive. Olha aqui, escute bem. Você viu? O cara chamando o coro? Aqui. Tinha alguém gritando o nome dele antes? E agora, a cena. Posso mostrar mais de 1000 vídeos. Posso mostrar muitos vídeos pra vocês. E nenhum deles tem essa encenação de ai, vamos gritar mito, Bolsonaro. Não, não tem. Deixa a filha morrer de... Agora, querem que eu mostre pra vocês a realidade onde o Lula não tem coragem de ir? Hoje estamos em Guaribas, um lugar onde a mãe assiste a filha morrer de fome.
Não tinha como se alimentar, então Aqui, essa cidadinha aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho parentes no Nordeste, eu já fui 3 vezes pra lá. É comum lá no Nordeste, principalmente em estradas, em alguns bairros assim, mais no interior, mais afastados das cidades, quando crianças ou quando pessoas morrem, geralmente eles têm o costume de colocar um pauzinho assim, ou uma mini cruz assim, no lugar onde a pessoa morreu. Ou no caso, se foi em casa, eles, geralmente às vezes colocam às vezes até uma cruzinha no fundo da casa. Ah, você tá falando besteira. Eu tenho parentes que são de lá. Minha mãe é de lá, meu pai é de lá, meu padrasto é de lá. Eu sei do que eu tô falando, já estive lá, não foi uma vez só não, tá, meus queridos? Tá? a filha morrer de fome. não tinha como se alimentar, então saiu. E a falta de comida separa famílias inteiras. Eu tô lhe pedindo para você vir embora. É o pai que tá mandando, meu filho. Cadê que o Lalau aparece por aqui? Cadê? Não aparece não. Nem sombra. Agora pra pedir voto, nos astras. Onde a seca e a miséria juntas devastam o que restou da esperança de quem vive em Guaribas, no Piauí. A cidade que Lembrando que Piauí tem deputados, prefeitos, governadores petistas ou de algum partido de esquerda, como por exemplo o PSOL. foi o marco polo dos programas de assistencialismo do Brasil, como Fome Zero, como Bolsa Família, onde o próprio presidente, o atual presidente da República, o presidente Lula, veio aqui em pessoa, isso em 2002, iniciar esses seus projetos sociais. Em 2002, agora a pergunta, se o Lula apareceu por lá recentemente. Ai, mas ele tá preocupado, meu filho. Ele tá no Brasil. Tem que ir apenas pra lá e pra cá com os ministros, não sei mais o quê. Mas, quando a pessoa se preocupa mesmo, ela vai até lá pra saber dos problemas. Tá? Ele não faz isso. Não faz. Há 15 anos, a cidade foi símbolo do lançamento do programa Fome Zero. Fome. E a cidade foi símbolo do programa Fome Zero, mas as pessoas seguem passando fome. Ah, lembrando, só pra lembrar, senadores, deputados, prefeitos e governadores. A maioria de esquerda. Ué, não dizem que a esquerda é fartura, isso, aquilo? Por que essas são todas aqui nesse lugar, no Piauí? Por que, esquerda? Por quê? Me respondam. Zero. Está começando o maior e mais completo programa Esse aqui é o programa tudo bonitinho, tudo verdinho, todo mundo feliz, de roupa branca, sorrindo. contra a fome já feito em nosso país. Todo mundo tem direito de ajudar, todo mundo tem direito de comer. Mas essa aqui é a realidade. A começar pela Prefeitura de Guaribas. A reforma e ampliação da sede da Prefeitura foi feita em 2023. São 2 anos após a reforma, está totalmente deteriorado, cheio de lixo, mato. E, ao que parece, não é só a Prefeitura que vive esse problema. Todo o município de Guaribas, cidade de implantação modelo para o Fome Zero, está em caos. E a grande realidade é que o que o governo Lula fala não é verdade. E o curioso é que, como eu já falei, ao menos os políticos eleitos lá, curiosamente são de esquerda. Não necessariamente de petistas, mas a maioria são de esquerda. Ué, se os estados do Nordeste são modelos para o Brasil, por que o Nordeste segue com tanta tristeza assim? Hein? Ó, pessoal, isso aqui é a Prefeitura, ó. Lixo, lixo. Olha como é que tá a Prefeitura. Isso aqui é a Prefeitura que foi reformada não tem nem 2 anos. Sem contar, pessoal, que o prefeito colocou 14 parentes dele na prefeitura, né? Que aí... Prefeito de Guaribas, município lá do Piauí, estado petista, esquerdista, transforma a prefeitura em empresa familiar e nomeia 14 parentes. Já é outro negócio. Os dados demográficos de Guaribas são muito estranhos. Se você procurar os dados sobre a educação, por exemplo, do município, só vão até 2010 em sites oficiais. Mas a realidade é que alguns outros dados mostram que a taxa de analfabetismo atinge mais da metade da população, e, em especial, a população infantil. E a porta das escolas não nos negam a realidade. Falta estrutura básica, tem muito lixo, e, como vocês podem ver, nem quadra poliesportiva tem para as crianças aqui dentro da escola.
Um exemplo da educação de Guaribas é essa escola estadual que nós estamos vendo aqui, a Escola Paulo Freire. Essa escola teve autorização das obras de reforma Ah, Paulo Freire, o queridinho, o patrono da educação brasileira. De vocês esquerdistas, não é verdade? iniciada em 2020, em 31 de agosto de 2020, pelo ex-governador Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento Social. E como vocês podem ver, ela permanece em reforma, mesmo após 5 anos, e onde o governador se tornou ministro do Desenvolvimento Social, que na teoria seria para acabar com a fome, e ele não consegue nem reformar a escola que já acabar com a fome. Um dos graves problemas que atingem Guaribas chama-se êxodo rural. Por conta da pobreza e do familismo da região, muitos dos moradores não vivem mais aqui, não residem mais aqui. Vão embora, vão procurar subsistência em outros lugares, inclusive em outros estados. Estados do Sudeste e do Sul do país. Só para deixar bem claro. A situação piora quando os índices de pobreza aqui são os maiores de todo o país, mesmo com os maiores índices de assistencialismo social, distribuição de renda, a pobreza aqui ainda continua sendo enorme. Esse é apenas o retrato inicial do que vocês verão na nossa série de vídeos sobre Guaribas. Hoje nós mostraremos a fome, a seca e a situação que esse povo vive, abandonado pelo poder público. Meus queridos. PT / esquerda prometem o céu, mas entregam o inferno. E vocês, meus queridos, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Coitados dos pobres nordestinos de vários estados, só sofrem nas mãos do PT.